Olá pessoal, tudo na paz? Então hoje vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. Paguei um editor de vídeo, dei 20 continho para ele, para ele poder editar nossos vídeos. O nome dele é Chico. Então o Chico agora vai editar nossos vídeos aí para poder melhorar nossos conhecimentos e nossa aprendizagem. Então vamos lá. Se o Chico aí vai de vez em quando o Chico vai dar a editada aí no vídeo, ok? Então vamos lá. Nosso assunto é a Segunda Guerra Mundial. Espero que o som esteja bom. Chiquinho vai consertar se estiver ruim. Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, temos que lembrar o seguinte: é Segunda Guerra Mundial. Então houve uma Primeira Guerra Mundial. Então essa Segunda Guerra Mundial aí vai ter como causas as os acordos. A Primeira Guerra Mundial não ficou bem resolvida, como nós falamos. Teve uma série de pontos ali que não ficaram bem resolvidos. Então, a Segunda Guerra é uma extensão da Primeira Guerra Mundial. Temos que lembrar também que a Liga das Nações, que foi criada ao final da Primeira Guerra Mundial, para poder evitar futuras novas revoltas, nessa Liga das Nações não tínhamos aí a participação dos Estados Unidos nem da União Soviética. E isso deixou bem fraco essa Liga das Nações. Além disso, podemos destacar também a crise de 1929, que o mundo estava arrasado por essa crise do capitalismo, né? E fez o mundo entrar em profunda crise. Não só os Estados Unidos, mas a Europa, o mundo inteiro entrou numa profunda crise. Então temos aí assuntos não bem resolvidos na Primeira Guerra Mundial. Temos aí a Liga das Nações não teve participação dos Estados Unidos nem da União Soviética, porque os Estados Unidos acreditavam que a Europa era problema deles, eles que tinham que resolver seus próprios problemas. E temos também aí uma crise mundial, que foi a Grande Depressão dos anos 30. Em meio a isso, também temos ali na Europa um medo muito grande do que seria o socialismo que estava acontecendo recentemente, né, na União Soviética. Então tinha-se esse medo dos socialistas, dos comunistas. E em meio a isso ainda estava acontecendo a ascensão dos regimes totalitários na Europa, o nazismo e o fascismo, ok? Então foi uma série de coisas que estava acontecendo nesse caldeirão de antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Temos aí também o Tratado de Versalhes, ele foi considerado uma humilhação para a Alemanha. A Alemanha queria revanche, a Alemanha queria vingança. A Alemanha querendo vingança, a Alemanha querendo uma revolta, ela queria novamente, né? Ela queria vingança. Ela queria, em meio a isso, pessoal, os países europeus foram deixando Hitler crescer. Hitler começou a produzir armas que era proibido no Tratado de Versalhes, começou a ter um exército grande que também era proibido, começou a investir em equipamentos bélicos que também era proibido, e a Inglaterra, né, os países europeus, foram deixando Hitler crescer, crescer, e não teve nenhuma sanção, apenas algumas sanções, né? Mas deixaram Hitler crescendo, crescendo, pois acreditavam que Hitler ia entrar em choque com a União Soviética, porque a União Soviética ela era de certa forma um obstáculo para o Hitler inicialmente. Então, as nações europeias acreditavam que Hitler fosse entrar em contato, entrar em conflito com a União Soviética. E por isso foram deixando Hitler crescer até um ponto que ele vai crescer demais. Já no final dos anos 30, a Alemanha começa a fazer algumas anexações, algumas guerras rápidas, chamada Blitz... Não quer? Coloca aí, Chico. Blitzkrieg. Escrevi essa palavra aí. Que são guerras relâmpagos. Certo? E as nações europeias foram deixando Hitler crescer, crescer, faziam apenas pequenas menções, mas não barravam, de certa forma, Hitler. E em meio a isso, Hitler começa a fazer alianças com a Itália e com o Japão. Ok? Itália e Japão. Né, Chico? Isso aí. Vamos lá. Faz alianças secretas. Aí forma-se o eixo Berlim, Tóquio, Roma. Hitler vai crescendo, vai crescendo.
vai crescendo, e o temor da Inglaterra acontece. Hitler, em vez de rumar sentido ao leste para se encontrar com a União Soviética, ele vai e para e faz um acordo com a União Soviética. Inclusive, ele faz a divisão da Polônia. Ele faz a divisão da Polônia entre a Alemanha e a Rússia. Então faz um tipo de pacto ali. Percebendo que não haveria como Hitler entrar em conflito com a União Soviética, agora sim os países europeus vão tomar uma medida para poder conter Hitler, mas agora já é tarde demais. Hitler já cresceu, já tem uma força militar, uma força bélica muito forte. Certo? Hitler já queria a Polônia há muito tempo, porque a Polônia tem um famoso corredor polonês. Vê se o Chico bota a imagem. O corredor polonês é uma faixa de terra que passa pela Alemanha, então a Alemanha sempre quis esse território. Então, quando Hitler vai invadir a Polônia em dia 1º de setembro de 1939, aí sim é a data oficial que nós consideramos como início da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então Hitler invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, e conquista a Polônia de forma bem rápida. E forma-se agora então o eixo, né? O eixo que era formado por Alemanha, Japão e Itália. E os oponentes, que eram os aliados, Inglaterra e França a princípio. Certo? E Hitler vai se expandindo, e ele consegue dominar grande parte da Europa. Então Hitler e os nazistas, né, conseguem ocupar grande parte da Europa, incluindo a França. Inclusive tem uma foto interessante, quando Hitler ocupa a França, ele vai turistar lá na França e tira uma foto ao lado da Torre Eiffel. Vamos ver se a gente coloca ela por aqui. Certo? Hitler também tenta invadir a todo custo a Inglaterra, sua grande rival. E começa aí, né, a tentar invadir, porque a Inglaterra é uma ilha, Grã-Bretanha, e ele tenta ataques diários. E a Inglaterra bravamente vai resistindo o máximo que ela pode, pois tem bombardeios quase que todos os dias. E além disso, a Inglaterra ela vai ser uma nação que vai entrar em conflito direto também. Ela vai mandar a força real, a força aérea real, invadir e também mandar bombas na capital da Alemanha. É uma coisa inédita, que até agora Hitler cresceu, ninguém tinha invadido a Alemanha, ninguém tinha atacado a Alemanha diretamente. E a Inglaterra consegue atacar pela primeira vez o poder da Alemanha. Nisso, pessoal, a África também vai sendo dominada pelas forças nazistas de Hitler e a guerra também vai se estender para a Ásia. Lembrando que o Japão vai fazer parte do grupo, do eixo do Hitler, que é Japão, Alemanha e Itália. Então a guerra não é só na Europa, a guerra também vai acontecer na Ásia. Na Ásia, então, o Japão vai conquistar grande parte do Pacífico e vai ameaçar economicamente os interesses dos Estados Unidos naquela região. Então, ele ameaça os Estados Unidos economicamente e o Japão faz uma coisa que alguns historiadores falam que foi meio burrice do Japão, porque sem aviso nenhum o Japão vai atacar a base de Pearl Harbor em 1941. Certo? Dessa forma, Estados Unidos se vê obrigado a entrar na guerra em 1941. O bicho está pegando na Ásia e na Europa também tá. A Alemanha, que já estava envolvida num conflito com a Inglaterra, agora também, né, fora desse conflito com a Inglaterra, e também vai se envolver num conflito com a sua recém-amiga, que era a União Soviética. Então, a Alemanha vai atacar a União Soviética, vai acabar com aquele tratado de não agressão que eles tinham firmado antes, lembra? Que nós falamos no início, que fizeram até a divisão da Polônia ali. Então, Hitler, a Alemanha, vai invadir a União Soviética, lembrando que a União Soviética tem um exército 3 vezes mais forte, muito numeroso, e mesmo assim vai sofrer para conter a força nazista. Os russos contêm esse avanço alemão, e Hitler agora está em 2 frontes. De um lado está atacando a Inglaterra e de outro lado está atacando a União Soviética. Então as forças de Hitler, de certa forma, vão ser divididas em 2 frontes, em 2 frentes, a ocidental e a oriental. Lembrando também que a União Soviética
é uma região muito fria, muito distante, muito ampla. Lembram que Napoleão Bonaparte sofreu para conseguir invadir e não conseguiu a Rússia? Então, na Rússia, onde é a União Soviética, é um território muito frio e extenso. E era complicado para a Alemanha mandar soldados, suprimentos, e sofreu bastante para poder fazer isso, porque o inverno lá era de menos 40 graus. A mesma coisa que Napoleão sofreu, Hitler sofreu para invadir e não conseguiu. A Rússia era um país muito extenso e frio, como eu falei. Em meio a isso vai acontecer a Batalha de Stalingrado. Coloca aí, Chico. Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a tentativa alemã de dominar a União Soviética na cidade de Stalingrado, que recebe esse nome em homenagem a Stalin. Foi a batalha mais violenta entre o nazismo e o comunismo. E durou meses, E teve um saldo de morte de 2 milhões de pessoas morreram nessa batalha. A cidade foi plenamente destruída. E nessa batalha de Stalingrado que se destaca o sniper. Lembra dos jogos que nós jogamos que fica o sniper lá do alto da montanha, puf, e atirando lá embaixo? Nessa batalha se destaca a figura do sniper. Então, gente, causa um trauma muito forte em Hitler, porque foi uma grande derrota essa batalha de Stalingrado e Hitler não consegue o avanço que ele queria na União Soviética. Porém, Hitler insiste em mandar soldados, insiste em perder homens, insiste em gastar dinheiro e vai mandando, os caras vão morrendo, vai mandando, até que o general rende o exército alemão e fala que não tem como invadir, ponto final. E Hitler, ao saber que seu general se rendeu à invasão na Rússia, fica altamente furioso, entra num processo de loucura. E agora, de certa forma, cai a ficha de Hitler, que percebe que ele realmente não pode dominar o mundo, porque foi muito trabalhoso e não conseguiu invadir a União Soviética. E em meio a isso, Hitler já viu que não conseguia invadir a União Soviética, e em meio a isso, o que acontecia? Os aliados conseguem tirar Mussolini do poder na Itália. Lembrando que agora Estados Unidos entrou no conflito, então a chapa vai ficar muito mais quente. Então os aliados tiram Mussolini do poder na Itália e fazem a grande investida chamada Dia D, que foi a inserção das tropas aliadas em terra europeia, no continente europeu, de certa forma. O Dia D foi o desembarque das tropas, milhares e milhares americanas, dos aliados no território. Então eles vão na Normandia. Eles vão avançar pela Europa e vão retomar a França. A França, que tinha sido dominada pelos nazistas de Hitler, os aliados vão retomar a França e Hitler vai estar agora um pouco mais triste, vai estar percebendo que está perdendo. Vai começar seus devaneios, suas loucuras. Começa, né, uma onda de alucinações e ele fica muito... a ficha dele, igual eu falei, começa a cair. E vai morrer muitos alemães. Pessoal, e em tudo isso também, pessoal, e também como pano de fundo nisso tudo que acontecia na Europa, tínhamos aí o Holocausto. O que era o Holocausto? O Holocausto era essa caça aos judeus, essa perseguição e a forma na qual eles eram tratados. Mandavam os judeus para guetos para morrer, mandavam para campos de concentração, para trabalhos forçados e experiências médicas. Sim, faziam experiências médicas com os judeus, abriam eles por dentro para ver o que tinha dentro, para poder a ciência, de certa forma, avançar, né? Então faziam experimentos com judeus, não eram considerados pessoas, eram considerados ratos humanos. E em 1942, Hitler percebe que a coisa está ficando um pouquinho estranha, né? E começa a executar um plano chamado Solução Final. Ele vai usar a força do trabalho dos judeus o máximo que puder e depois vai exterminar todos. Quanto mais Hitler ia perdendo, mais ódio ele ia tendo, né, das suas derrotas, e mais perseguia e mais matava os judeus. Todos aqueles que também eram diferentes, né, porque ele considerava a raça ariana a raça pura, os alemães. E queimava todos os corpos para esconder, fazia uma série de atrocidades, calculam-se aí que morreu 6 milhões de pessoas, não só judeus, como ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová, negros, tudo isso aí pessoas que são diferentes
a raça escolhida que Hitler falava, que eram os arianos. Em meio a isso, pessoal, o povo, acredita-se que o povo não sabia que ocorria esse holocausto. E os aliados fizeram questão de mostrar. No dia que invadiram Berlim e os campos de concentração, filmaram e trouxeram a população para olhar. Tá vendo? É isso que Hitler fazia, porque a população não tinha consciência, certo? E agora, o final estava próximo. Hitler seria pego. Em 1945 já estava tudo já quase que definido mesmo nesse sentido. Então, Hitler estava em Berlim. De um lado, do oeste, vinham as forças americanas, lideradas pelos Estados Unidos, os aliados. E do lado leste, vinha a União Soviética de Stalin. Então Hitler estava no meio, né, das duas forças. Ele seria pego a qualquer momento. E agora ocorreu uma corrida. Estados Unidos queria chegar primeiro, a União Soviética queria chegar primeiro. Então os dois aceleraram para pegar Hitler e destruir Hitler. Então é uma disputa de quem chegava primeiro na Alemanha nazista. Em 30 de abril de 1945, Hitler e sua esposa Eva Braun, que tinham casado um dia antes, cometem suicídio, certo? Sua esposa, sua curiosidade, era 30 anos mais jovem que ele. E a Alemanha se rende, ok? Então acabou. A Alemanha se rendeu, Hitler se suicidou dia 30 de abril de 1945, então teoricamente está tudo resolvido. Porém, enquanto na Europa já estava tudo resolvido, lá do outro lado do mundo, no Japão, Japão resistia na Ásia, né? Japão resistia firme e forte. Japão estava mandando seus kamikazes com tudo para cima dos seus inimigos. Não queria nem saber, os japoneses não se rendiam de forma nenhuma. Igual disse o Chapolin, eles preferiam morrer do que perder a vida. Então, o Japão estava ali lutando a toda. O Japão não desistia. E Estados Unidos já estava em processo de desenvolvimento de uma nova arma. Ele tinha um projeto chamado Projeto Manhattan para desenvolver uma arma atômica, a bomba atômica. E falaram, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa bomba atômica lá no Japão para ver se eles desistem. Porque os japoneses não desistiam. Os japoneses estavam perdendo, mas não desistiam. Estava perdendo, mandava kamikaze, não desistia de forma nenhuma. O espírito japonês é difícil de desistir, não fica na luta sempre. E os Estados Unidos vai então usar essa arma, que é a bomba nuclear, pela primeira vez na história do mundo. E joga uma bomba na cidade de Hiroshima. E instantaneamente morrem 100 mil pessoas. Jogou lá, bum, morrem 100 mil pessoas. Aí vai lá e pergunta, Japão, você vai se render? Não, não vamos nos render. Aí jogou outra bomba em Nagasaki. Instantaneamente morre 200 mil pessoas. Bum! Japão, você vai se render? Bom, agora vamos nos render, né? Aí se renderam. Se não se rendessem, os Estados Unidos tinham um plano para jogar a terceira bomba nuclear em Tóquio. Mas o Japão se rende e acaba aí, né, a Segunda Guerra Mundial na fronte asiática. Enfim, pessoal, fizemos um grande resumo aí, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí eu queria saber o seguinte, quais foram então, professor, quais foram as conclusões então dessa história toda? Qual foi a grande conclusão da Segunda Guerra Mundial? Morreu mais de 60 milhões de pessoas nesse conflito. Eles vão, ao final da Segunda Guerra Mundial, vão criar a ONU, né, que vai ser um órgão, inclusive, vai ter a presença dos Estados Unidos para poder controlar. A ONU para evitar futuros conflitos, que atua até hoje. Os Estados Unidos vai sair muito forte economicamente desse conflito. Lembra que ele entrou mais no final do conflito, então ele vendeu muitas armas e agora os Estados Unidos vai sair uma potência desse conflito. Eles vão desmembrar Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Quem chegou primeiro lembra? Que foi um conflito em Berlim. Estados Unidos chegou de um lado, a União Soviética chegou do outro. Quem chegou tomou posse daquela parte, do espólio de guerra. Então quem ficou com a parte de Berlim. Então, o lado oriental e lado ocidental. O lado ocidental para os Estados Unidos e o oriental para a União Soviética. Então, desmembramento da capital Berlim. Inicia-se com o fim da Segunda Guerra Mundial a Guerra Fria, que vai ser essa guerra entre a União Soviética e Estados Unidos. Começa aí as ideias, né, do socialismo e do capitalismo entrar em conflito. O grande conflito ideológico. Vão criar também o Estado de Israel em 1948
para poder dar um país, dar uma nação para esses judeus que tanto sofreram ao longo da história e principalmente na Segunda Guerra Mundial, naquela região da Palestina, enfim. Palestina, que é a terra prometida, lembra que dos hebreus, que Alá não, que Yahvé, que é Deus, né, deu a terra prometida, enfim. Os judeus não tinham terra, não tinham uma nação, desde do ano 70 antes de Cristo, onde eles espalharam-se pelo mundo. Agora sim criaram o Estado de Israel para poder juntar essa terra para os judeus. Porém não deu muito certo, porque quem dominava essa região era árabes enriquecidos, mas enfim, criou-se, né, Israel. Muitos nazistas vão fugir para a América do Sul, né, por causa das leis, né, as punições severas de guerra. E com isso, pessoal, foi feito o tribunal, né, de Nuremberg, né, para poder julgar esses crimes de guerra e julgar esses nazistas, e começaram a ser caçados todos nesse contexto. Ok, pessoal? Com isso, fechamos aí esse grande resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenha ficado um pouco claro na mente de vocês. Nós vamos trabalhar isso aí passo a passo nesse capítulo. E forte abraço, tamo junto e até o fim dessa quarentena. Um abração.